amados, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Hoje, dia 18 de julho, e para mim, especialmente, é uma data marcante. Dia 18 de julho, há 33 anos atrás, foi o dia do meu casamento com a Flávia. Então, hoje é um dia bastante especial e estou aqui para compartilhar nessa aula, continuando o nosso tema, vivendo acima da média, vivendo acima da mediocridade. Você que tem nos acompanhado sabe tudo aquilo que nós já tratamos até agora. Inicialmente, como Deus teve dificuldades com a raça humana, como a raça humana acabou decepcionando o Senhor em vários momentos. E na última aula nós falamos sobre o início do processo de restauração da humanidade. Deus tentando trazer novamente para si um povo de propriedade exclusiva para restaurar a humanidade e trazer então para si de novo o seu povo, restaurando, aproximando novamente para que Deus pudesse recolocar os seres humanos, a humanidade acima da mediocridade, vivendo na realidade segundo a imagem do Senhor como Ele havia criado, ok? Então, falamos do aspecto negativo inicialmente, das dificuldades, e agora nós já estamos começando a falar sobre o aspecto positivo ou os aspectos positivos da restauração, né? Como dissemos, a aula passada, Deus então chama Abraão, faz dele um povo, lhe dá a sua palavra, forma um povo de propriedade exclusiva dele, e nós encontramos ali vários ensinos de como Deus quer nos restaurar hoje, tá bom? Então hoje vamos começar a falar sobre quais são as características de uma pessoa acima da média, né? Quais são essas características, o que tem que acontecer na vida do ser humano para que ele possa voltar à originalidade da sua criação, como diz a palavra em Gênesis, que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Em Hebreus 11, nós temos ali vários versos falando sobre os grandes heróis da fé. Hebreus 11 é capítulo conhecido como a galeria dos heróis da fé. E ali a palavra de Deus vai nos falando sobre homens, mulheres que enfrentaram várias situações ao longo da história, né? Homens e mulheres da nação de Israel, e como esses homens e mulheres foram sendo vitoriosos, vencendo seus obstáculos. E desse contexto todo de Hebreus 11, tem um verso que me chama muito a atenção, que é como se fosse um pequeno resumo de todo o capítulo. Quando chega lá no versículo 38, a Bíblia diz: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. É muito interessante que a Bíblia exalta pessoas, como nós dissemos, não por serem poderosos, ricos ou bem-sucedidos aos olhos do mundo, mas a Bíblia exalta pessoas que passaram por grandes dificuldades. Diz aqui, errantes pelos desertos, pelas covas, pelas cavernas. Tudo isso nos mostra que eram pessoas fugitivas, pessoas que passaram por dificuldades porque lutaram contra o sistema deste mundo. Então é bem por aí que nós vamos mostrar, né, as características de uma pessoa acima da média. E eu quero começar hoje com alguns exemplos. 2 exemplos clássicos nós encontramos na Bíblia de pessoas que foram muito especiais. O primeiro deles é José, né? José foi o mais importante entre 12 irmãos. Nós encontramos essa história lá no início de Gênesis. E a Bíblia nos conta que José, em determinado momento, sendo o filho mais novo, né, da família de Jacó, lembrando que Jacó era da linhagem, né? Então Abraão, Isaac, Jacó. Quando nós chegamos em Jacó, ele tem 12 filhos. Dentre esses 12 filhos da linhagem de Abraão, ou seja, o povo hebreu, o mais especial deles foi um jovem chamado José. E ele recebeu
de Deus uma visitação. E essa visitação veio como uma semente que Deus trouxe na sua vida através de um sonho. Nós conhecemos a história lá. E quando José, em determinado dia, tem um sonho, ele revela esse sonho aos seus irmãos. Então Deus vem e bagunça, entre aspas, todas as circunstâncias da sua vida. E as circunstâncias da vida de José, desde então, desde aquele dia que ele revela um sonho que ele havia tido, que veio da parte do Senhor, a sua vida começa a ser uma sucessão de circunstâncias muito difíceis, mas o tempo todo Deus estava preparando José. Então ele é o nosso primeiro exemplo, nós vamos falar um pouquinho mais dele, mas em toda a sua caminhada, em toda a sua história, José vai passando por vários momentos difíceis, mas ele sempre demonstrou muita fidelidade e honra, honradez, lealdade. Então José realmente é um grande exemplo na Bíblia de uma pessoa que viveu no seu tempo acima da média, independentemente das circunstâncias que ele viveu. O outro exemplo, que nós vamos falar um pouquinho mais também, é do profeta Daniel. O profeta Daniel também viveu em circunstâncias de cativeiro, circunstâncias muito difíceis, terríveis para o seu povo. Israel foi invadido ali, levado para o cativeiro da Babilônia, e Daniel, que era jovem na época, foi com alguns dos seus amigos como escravo. E ali ele começou a servir o rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia nos fala muito de Daniel em relação à sua fidelidade a Deus, em primeiro lugar, mas também Daniel sempre foi muito leal às autoridades que iam aparecendo na sua vida, as autoridades a quem ele serviu. E tem um verso muito interessante de Ezequiel, capítulo 14, versos 13 e 14. Então Ezequiel, o profeta, mais para frente, ele menciona algo muito interessante aqui. Diz aqui: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Então Deus está falando aqui através do profeta Ezequiel, em determinada circunstância do povo de Israel, determinado momento, vem uma palavra de juízo, uma palavra de castigo. Olha, se vocês se rebelarem contra mim, como vocês têm feito isto, Deus traz então uma palavra de juízo, dizendo: eu enviarei contra a terra a fome, e cortarei dela os homens e animais. Mas na sequência aqui em Ezequiel 14 nós encontramos o seguinte: Deus ainda falando: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Olha que interessante, num outro contexto, falando para o povo de Israel, Deus menciona três grandes homens. Deus mesmo menciona através de Ezequiel, e ele menciona Noé, Daniel e Jó, que aos olhos de Deus eram reconhecidos como homens justos. E naquele contexto ali, Deus fala: mesmo que esses três homens estivessem ali no meio de vocês, somente eles se salvariam, mas eu não salvaria a terra por causa deles. Então nós encontramos aqui esses dois exemplos. Primeiramente, é mencionado aqui Noé e Jó, mas falando aqui de José e Daniel, são exemplos clássicos de homens que viveram acima da média, servindo ao seu Deus, e viveram debaixo de circunstâncias muito difíceis. Esse então é o nosso objetivo aqui. Se nós formos pensar nas nossas dificuldades hoje, sempre a nossa tendência será: a situação está muito difícil, os meus problemas são muito grandes. Nós sempre tendemos a exagerar os nossos próprios problemas e a diminuir as dificuldades que outras pessoas passam. Mas, na verdade, não dá para comparar a nossa vida hoje, ou as circunstâncias que nós temos hoje, com o que José passou e nem com o que Daniel passou. Então, quais eram as características desses dois exemplos? Especialmente essas características positivas
especiais que nós encontramos nesses homens. Primeiro, eram homens que cumpriam a sua palavra. Eram homens de palavra. Eles faziam acordos, alianças, o que eles diziam, eles cumpriam até o fim. Essa é uma característica muito especial de uma pessoa que vive acima da média. A pessoa sem palavra não dá para confiar, e nós hoje encontramos pessoas que emitem opiniões de acordo com as circunstâncias, de acordo com o grupo que essa pessoa está frequentando, ou o seu círculo de amizades ali. A pessoa às vezes tem uma opinião aqui, depois uma opinião lá. Na igreja ele se mostra uma coisa, fora da igreja a pessoa tem até um linguajar diferente, né? Então hoje as pessoas têm muita dificuldade de cumprir a sua palavra. Outra característica especial de uma pessoa acima da média, tomando como exemplo José e Daniel, é que eles honraram o seu nome e honraram o nome de Deus. Eles eram pessoas que, por ser de palavra, honravam o seu próprio nome. Homens que viveram de uma maneira muito especial e, fazendo isso, honraram a Deus. Quanto que nós temos preservado o nosso nome? O nosso nome, alguém diz, é a única coisa que realmente nós possuímos, que é a nossa reputação, que é o nosso testemunho, que é como as pessoas nos enxergam. Então eles foram homens assim, honrados. Terceira característica importante é que eles foram zelosos pelo que era honesto. Tanto José como Daniel, vai falando também ali sobre Jó e tal, eles eram zelosos por aquilo que era honesto. E essa é uma característica extremamente necessária, né? O mal do nosso país é justamente a desonestidade. A palavra que mais nós ouvimos nos nossos dias e por décadas e décadas é a palavra corrupção. Não é uma característica apenas do nosso país, mas das nações por aí. Mas nós aqui no nosso país temos sofrido isso. O brasileiro sabe muito bem o que é sofrer com a corrupção. E o brasileiro sabe muito bem também como corromper, como fazer parte disso. Então aqui nós temos uma característica muito importante de uma pessoa que tem que viver acima da média. Essa pessoa é zelosa por aquilo que é honesto. Quarto lugar, essa pessoa, ela deseja fazer o que é certo. É quase igual ao que nós havíamos falado agora. Saber ou desejar fazer o que é certo. Em tempos de pós-modernidade, em que a pressão da sociedade é que não há nada certo, o que é certo para mim não é certo para outra pessoa, e o que é errado para mim não é errado para outra pessoa, nós vivemos um tempo de relatividade extrema. E o problema com a relatividade extrema é que as pessoas fazem o que elas querem. A Bíblia diz, conforme nos tempos dos juízes, cada um fazia conforme inclinava o seu coração. E isso é a receita para o caos. Quando cada pessoa de uma sociedade faz o que lhe dá na telha, como diz o outro, né? Faz o que está o seu coração desejando, isso é caos. Isso aí é receita para destruição. E é por isso que nós temos convivido com isso, né, no nosso país. Por muitos anos, com o exemplo terrível, triste, que vem lá de cima dos nossos governantes, sempre nós vimos um exemplo de bagunça, não há nada que é certo, não há nada que é correto, pois a pessoa que vive acima da média, ela tem um conceito muito claro na sua mente do que é certo e do que é errado. E esse conceito é formado não pela opinião das pessoas. Esse conceito do certo e errado nós sabemos que é formado pela nossa herança familiar, pelo nosso aprendizado familiar, nossa formação, mas principalmente para nós cristãos, o conceito de certo e errado é formado pelo que a Bíblia nos diz. Outra característica importante de uma pessoa especial é que essa pessoa ela é fiel e leal. Leal às pessoas, às circunstâncias. José, um exemplo tremendo, em todas as etapas que ele passou lá com Potifar, depois foi para a prisão, saindo da prisão foi servir a Faraó. Em todos os momentos sempre houve na vida de José lealdade, fidelidade. Na vida de Daniel também, quando foi levado para o cativeiro da Babilônia, sempre foi leal
aos seus chefes, né, as pessoas que mandavam na sua vida. E também, finalmente aqui, mais uma característica especial que nós encontramos numa pessoa acima da média, é que essa pessoa ela consegue desenvolver amizades verdadeiras. Nós podemos chamar isso de relacionamentos saudáveis. Então nós vimos, por exemplo, José obteve o favor de Deus diante das pessoas. Em cada momento que José passou, nós encontramos ali na Bíblia uma expressão: e o favor do Senhor estava sobre a vida de José. Mas esse favor ele era manifestado nos relacionamentos de José. José teve alguns relacionamentos especiais e ele foi construindo o seu caminho diante de Deus através de relacionamentos. Lembrando Potifar, como que Potifar reconheceu em José um jovem especial, de confiança. Como eu disse, depois ele foi para a prisão por causa de uma armadilha da mulher de Potifar. José acabou sendo preso e dentro da prisão a lealdade dele, a capacidade de estabelecer relacionamentos foi tão forte que o chefe da prisão deu a José a responsabilidade de cuidar dos outros presos. E também de um relacionamento ali que José desenvolveu com outro prisioneiro, é que ele vai conseguir ser liberto alguns anos depois. Um dos prisioneiros que estava lá com o José foi liberto, voltou à presença de Nabucodonosor, ou melhor, de Faraó, né? E ali, voltando à presença de Faraó, ele se lembra de José na prisão, e ali então o relacionamento que José havia estabelecido dentro de uma prisão é a ponte para libertar José depois. E também o próprio relacionamento de José com o Faraó. Então, essa característica de desenvolver amizades profundas, verdadeiras, isso é importantíssimo. Daniel, da mesma forma. A Bíblia nos relata o relacionamento de Daniel, né, os seus amigos, seus 3 amigos, o relacionamento de Daniel com o seu chefe, que escolhia, né, quem iria servir ali, a Nabucodonosor, enfim. Então essas características são muito interessantes, são características especiais destes homens especiais que vivem acima da média. E completando aqui, caminhando um pouquinho mais, e na próxima semana nós vamos esmiuçar isso melhor. Uma outra característica de uma pessoa acima da média é que essa pessoa tem uma mudança de mentalidade. Então isso é essencial para nós entendermos. Assim como Deus precisou chamar Abraão e trazer a ele uma nova mentalidade, uma nova lei, novos conceitos, hoje nós cristãos que temos o Espírito Santo, a essência da nossa vida passa por uma mudança de mentalidade. Uma mudança profunda que nós encontramos lá em Romanos 12. O que não é uma mudança de mentalidade? É o conhecimento acadêmico, por exemplo. A pessoa pode ter conhecimento acadêmico muito profundo, amplo, mas não ter uma mentalidade transformada. Não significa que porque uma pessoa vai para a universidade ou faz doutorado ou isso e aquilo, que ele realmente tenha uma mentalidade saudável e transformada. Há pessoas de muito conhecimento, mas que vivem uma vida medíocre. Outra questão também que não é uma mudança de mentalidade é a sua bagagem cultural, por exemplo. Há pessoas ali com uma extensa bagagem cultural, mas no final a sua vida é medíocre. Eu já conheci pessoas que eram muito inteligentes, tinham grande bagagem cultural, grande conhecimento, habilidades, né, de ensinar, inclusive, outras pessoas, mas a própria vida da pessoa era uma vida medíocre, né, abaixo da média, e então não significa, essas coisas não significam necessariamente uma mentalidade transformada, vitoriosa. O que é ter uma mentalidade transformada? Eu vou mencionar 2 coisas aqui para a gente desenvolver isso melhor na próxima aula. Ter uma mentalidade transformada significa ter uma forma especial de pensar.
se alguma transformação, mudança vai acontecer na nossa vida ou na vida de alguém hoje, nós sabemos primeiramente que essa mudança ela é operada pelo Espírito Santo juntamente com a palavra de Deus. Então, o que o Espírito Santo, se utilizando da palavra de Deus, ele faz? Ele transforma a nossa mente, a nossa forma de pensar. A forma de pensar transformada é uma forma especial, que inclui duas coisas: sabedoria e uma forma espiritual de pensamento. A Bíblia diz em Provérbios, por exemplo, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. O livro de Provérbios, são 31 capítulos, ele vai nos falar muitas vezes sobre a importância da sabedoria, como ela é mais valiosa do que o ouro, como nós devemos comprar a sabedoria. E como diz aqui, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Então, o primeiro aspecto de uma pessoa com a mente transformada, né, em Deus, no Senhor, é que essa pessoa adquire sabedoria. Nós vamos desenvolver isso melhor na próxima aula, como eu disse. E o segundo aspecto é que a pessoa acima da média, com a mente transformada, ela só é transformada porque ela passou a possuir uma mente espiritual. E isso aqui é difícil de entender para algumas pessoas, exatamente por esse problema aqui. O que a Bíblia diz? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que declaração forte. Nós temos a mente de Cristo. Eu li aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Então, duas coisas importantes. Uma pessoa que vai viver acima da média, vai renegar esse mundo decaído, né? Esse mundo medíocre. Essa pessoa ela possui uma mente transformada. Uma mente transformada é uma mente que tem sabedoria e pensa de forma espiritual. Lembrando que o homem natural, ou seja, a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que ainda não teve o encontro com Cristo, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, que nasceu de novo, aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, esse homem, essa pessoa, ela consegue discernir, entender, perceber as situações e consegue pensar de maneira edificante, né, segundo a lógica de Deus. Lembrando que a lógica do mundo é loucura para Deus. Da mesma forma, as pessoas sem Deus, quando leem a Bíblia, quando ouvem as nossas pregações, dizem isso é loucura, não dá para entender. Então essas duas características, sabedoria e uma forma espiritual de pensamento. E eu queria então terminar aqui hoje a nossa breve aula aqui, sempre como nós fazemos, trazendo um exemplo de uma pessoa que viveu na história, que foi especial. E é importante ressaltar que eu vou estar sempre usando alguns exemplos aqui, alguns cristãos que foram relevantes e algumas pessoas que não foram cristãs necessariamente, mas de alguma maneira conseguiram viver uma vida acima da média. Nosso exemplo hoje é de uma missionária na Índia chamada Betsy Stockton. Olha que coisa impressionante. Betsy Stockton foi a primeira mulher solteira a servir como missionária no estrangeiro. Ela era uma mulher negra, ex-escrava, que foi primeiramente servir a Deus como missionária no Havaí no ano de 1823. Certa de que Deus a chamara para servir como missionária no exterior, ela candidatou-se ao cargo da Junta Americana, que foi uma das primeiras juntas missionárias do mundo, e os diretores concordaram em enviá-la para o estrangeiro, mas apenas como empregada doméstica de um casal missionário. Então aqui você tem uma mulher solteira, ex-escrava,
querendo servir a Deus como missionária. E na época, então, 1823, a Junta Americana de Igrejas apenas aprovou que ela fosse trabalhar como empregada doméstica. Isso nos lembra de José, que trabalhou como empregado, né, na casa de Potifar. Apesar da sua posição inferior, ela foi considerada apta para ensinar e lhe permitiram dirigir uma escola. Mais tarde, ela viajou para Bombaim, Índia, onde serviu fielmente durante 34 anos na missão Mirati. Em seu livro clássico sobre missões, publicado em 1910, Ellen Barnett escreveu sobre o progresso surpreendente das mulheres na evangelização mundial. Então aqui esse livro de 1910, escrito por Ellen Barrett, diz o seguinte: trata-se sem dúvida de uma história magnífica. Começamos fracas, hoje somos poderosas. Em 1861, havia uma única missionária no campo. Em 1909, já eram 4.710 as mulheres solteiras em ação. O desenvolvimento no exterior foi notável. Tendo começado com uma única professora, no início do jubileu, contamos com 800 professoras, 140 médicas, 380 evangelizadoras, 79 enfermeiras e 578 servidoras e ajudantes nativas. Então, graças a uma ex-escrava solteira que se submeteu a ser empregada de um casal, porque ela tinha essa paixão, esse desejo de fazer diferença, de servir a Deus em outro país. Essa mulher simples abre as portas para o ministério feminino em missões no mundo. Ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Agradeço a sua participação, né? Vocês que têm nos acompanhado, e fica aqui o nosso exemplo da grande Betsy Stockton. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa guardar a sua vida, que o Senhor possa te sustentar nesses momentos. Até a nossa próxima aula. Tchau.